Olá, que Deus abençoe a todos. O Wellington Matos falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tenho a alegria e a honra de receber um dos grandes pregadores do nosso Brasil, o pastor Josué Brandão. Pai do Senhor, pastor. Paz, Wellington, Deus abençoe. Paz a todos vocês que são inscritos aí no canal Wellington Matos. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Pastor Josué, uma das dúvidas mais frequentes dos jovens pregadores, o senhor hoje é pastor de uma linda igreja, mas o senhor já foi um jovem pregador. E o sonho dos jovens pregadores é como chegar ao sucesso ministerial, como ter um nome, como ter agendas e como ser uma referência entre os jovens e os irmãos da igreja. Quer dizer que eu não sou mais jovem, né? Tá certo. Gente, como ter sucesso ministerial? Vamos começar entendendo que sucesso é uma expressão relativa. O que é sucesso para uns não é necessariamente sucesso para outros. E por outro lado, é preciso entender que o fato de você ser famoso não te torna necessariamente bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido é a junção, a harmonia de uma série de fatores que se convergem para o cumprimento de um propósito. Eu gostaria que cada um entendesse que você pode ser bem-sucedido naquilo que você faz. E não necessariamente você é bem-sucedido quando você ganha renome nacional e internacional. Muitas vezes, no âmbito onde você atua, na ambiência e na área onde Deus te usa, você está sendo bem-sucedido e cumprindo o teu propósito. Isso é muito importante lembrar. Agora, se nós vamos falar desse sucesso, dentro desse âmbito, dentro dessa ambiência, a despeito de se nacional, se internacional ou se local, nós precisamos compreender que, primeiro, dependência de Deus. Dependência de Deus é o grande segredo de qualquer ministro bem-sucedido no ministério. Segundo, pastoreio, uma expressão moderna que usam para chamar de mentoria. Todo líder precisa ser liderado. Todo mentor precisa de um mentoreado. E todo mentoreado ou todo aspirante ao sucesso em qualquer área da vida e no ministério, isso não é um caso à parte, você também precisa ser liderado. Então, aqueles que não se submetem à liderança, à orientação, ao aconselhamento, às vezes à repreensão, sem dúvida terão dificuldade de alcançar este sucesso ministerial. Pastor, é impressão minha, alguns pregadores nasceram ou foram chamados por Deus para pregar em grandes eventos e outros ficaram resumidos ali apenas à igreja, ou é apenas uma decisão pessoal? Tá aí uma pergunta interessante. Nós vamos analisar que no Antigo Testamento você tem profetas maiores e profetas menores. Os estudiosos entendem que maiores e menores não se trata da amplitude do ministério, do alcance ministerial, mas do tempo que eles exerceram o ministério. Mas a gente vai analisar que Elias, um grande profeta, não atravessou a fronteira. Já Eliseu, seu sucessor, atravessou a fronteira. E recebeu unção dobrada. Eu não posso afirmar agora categoricamente que uns receberam de Deus a projeção para o âmbito nacional e internacional e outros apenas para o âmbito local, para o âmbito da igreja, mas é uma temática a ser pensada, a ser estudada. De qualquer modo, sim, caminha também pelas vias da decisão pessoal, das decisões que são tomadas em torno do próprio ministério. Do livre-arbítrio. Sim, e decisões acertadas e desacertadas também afetam isso, tá? Alguns não têm a disposição de cavar, de furar rocha. Então fica no raso. Exatamente, passa por todos esses aspectos. Mas a gente vai ter que entender, Wellington, perguntaram uma certa feita, eu li alguma coisa sobre isso num livro, que perguntaram ao evangelista Billy Graham
o que ele achava do galardão que o Senhor tinha dado para ele, que o Senhor teria para ele. E ele disse assim: acho que o galardão que Deus tem para mim não é superior ao galardão que ele tem para o pastor daquela capela no pé da colina. E aí quando o repórter perguntou para ele: mas como assim você pregou para milhões? Você pregou para o mundo. Ele disse: eu recebi recursos, impulsionamento, plataforma, apoio, suporte para isso. Então eu fui até onde eu fui impulsionado, projetado. Outros não chegaram porque faltou essa projeção, faltou essa base, faltou esse apoio, esse suporte. Então existe uma série de fatores que precisam ser pensados quando a gente fala de sucesso, seja no ambiente local, seja no ambiente estadual, nacional ou internacional. Tem uma série de fatores. O senhor lembra quantas pregações o senhor tem desde o dia que o senhor começou a pregar até agora? Pregações que eu já preguei? Que já pregou? Impossível. Não tem como lembrar. Então são 32 anos. E até 10 anos atrás, porque hoje os congressos convidam um pregador por noite. Uma noite. Mas até 10 anos atrás o pregador era convidado para o congresso inteiro. Então ele pregava quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Não podia repetir. E detalhe, e tinha que pregar no tema que foi recebido. Arrebatamento é arrebatamento. É arrebatamento, não tem... Então, na época que não havia tecnologia era um desafio. Era uma luta, né? Era um desafio. Dessas pregações que o senhor tem, qual o senhor acha, na sua opinião, tipo, essa aqui foi a mensagem? Porque assim, os pregadores, uma linguagem assim de pregador, o senhor vai me entender, mas assim, essa é a minha melhor mensagem. Não que as outras não sejam, mas sempre tem uma que se destaca. O senhor tem uma assim que o senhor fala, essa aqui... Por exemplo, a primeira pregação que eu ouvi do senhor foi o homem que Deus procura. Aquela ali, o pessoal fala muito nessa pregação. O senhor tem uma assim específica que o senhor falou, essa aqui... Não, eu poderia citar algumas, e sei que eu vou ficar devendo. Porque, por exemplo, tem uma pregação, eu acho que ela não existe em lugar nenhum. O vaso quebrado. Tem um livro, né? Tem um livro. Tem um livro. Eu já vi tem um CD, inclusive, né? Porque eu fiz o CD Vaso Quebrado. Para mim, acho uma mensagem extraordinária. Que está baseada onde? Salmo 34, 12. Sou como um vaso quebrado. Né? Outra, O Homem que Deus Procura, que foi lá no Congresso da Quadrangular em Belo Horizonte. Outra, Carvalho e Terebinto. Uau. Que eu preguei aqui na nossa igreja, foi num dia que eu nem vim para pregar, eu não ia pregar. Eu queria dar reboque. Ia dar uma saudação e não ia pregar, né? Crente a reboque eu não lembro. Não lembro. Tem essa pregação? Foi pregada aqui. Uau. O altar é um monte de lixo. O altar é um monte de lixo. Por que sofrem os justos? É uma outra mensagem. Então no canal tem mais de 1000. Né? Não dá para... Não conseguiria ter uma para dizer assim, essa aqui é a ponta da lança. Eu não conseguiria. Falando de várias pregações, uma das dificuldades eu como pregador tenho é de ter muitas mensagens. Por exemplo, a gente prega uma e a gente se apega a uma mensagem. Essa aqui eu gostei, o senhor já passou dessa fase? De essa aqui eu vou pregar e você prega num lugar, daqui a pouco prega em outra? Não, na minha geração de pregadores não havia muito essa chance. Porque como eu disse, você era convidado para pregar no mesmo congresso 4, 5, 6 vezes. Eu lembro de congresso que eu preguei 9 vezes. Congresso em Bom Jesus da Lapa. 9 vezes? Não sei que ano. É porque eu preguei quinta noite, sexta manhã, tarde e noite, sábado manhã, tarde e noite e domingo manhã, tarde e noite. E o povo não enjoava. Não sei. Não sei. Então, essa geração era obrigada a produzir sermões, esboços, tá? E tinha muitos materiais naquela época? Muitos materiais tinham, mas os recursos para chegá-los era pouco, porque quem tinha acesso a esses materiais eram aqueles que já gozavam de recursos, né? Eu estava no interior do estado, pregador iniciante, no máximo eu tinha uma Bíblia com concordância, um manual bíblico que foi uma herança do meu avô paterno, né? Depois me deram um livrão desse tamanho que era uma concordância bíblica exaustiva, né? E aí você vai procurar... Você faz as mensagens desses materiais? Através desses materiais? Desses materiais, né?
Depois a tecnologia chegou, mas a tecnologia é coisa de ontem, né? Você tem um acesso à internet e tal, eu diria que é que... Inclusive o senhor pregou sobre a inteligência artificial. Exatamente. O senhor pregou hoje. Tá? Então eu tenho muito esboço pronto. Muito. Eu diria que muito. Que nunca pregou. Que nunca preguei, eu tenho né? E que provavelmente não vai dar tempo para pregar. Mas é isso aí. A minha geração era obrigada a produzir. Hoje, quando eu vejo um pregador dizer que ele só tem 3 esboços, que ele só tem 5 esboços, pregador de 5 mensagens, desculpa, você tem uma dívida grande com o povo que te ouve. Pastor, para a gente concluir, os pregadores, eles, a área ministerial, né? Você quer ser um pregador, então você estuda, que a gente já sabe que é estudar, oração, se santificar, se preparar, mas existe alguma coisa a mais que consiga você fazer para fechar uma agenda? Por exemplo, eu espero o convite vir até mim, ou eu procuro, peço agenda, peço indicação? Eu fui formado dentro de um formato, de um modelo, aí superando a redundância, dentro de um modelo que eu era proibido pedir para alguém me convidar. É sério? Eu era proibido. Então eu tinha que esperar o convite chegar. Uma outra coisa que eu fui ensinado: se no convite que você atendeu não for gerado outro convite, alguma coisa saiu errado. Então eu ia pregar num culto de jovens, lá uma outra igreja me convidava para um culto de jovens. E assim uma agenda ia gerando mais 2, 3, tá? E eu não tinha o direito, meu mentor foi o meu pai, ele me proibiu de pedir para ir pregar em um lugar. Meu pai me proibiu de atender uma igreja, de ir lá ficar fazendo carreirinha e pregando em outras. Terminou, volte. Cumpriu aquele compromisso, volte. Se você tem 3, 4 compromissos no mesmo convite, ok, atenda os 3, 4 e volte. Não podia ficar apelando para ir. Então, eu diria o seguinte, para fechar uma agenda: chamada, preparação, exposição bíblica. Daí, aprende a tratar bem quem te convidou, trate bem quem está te ouvindo, o auditório, a igreja. Ninguém tem obrigação de ficar ouvindo o pregador nervoso dando bronca em todo mundo. Trate bem as pessoas. Trate bem pastores que estão ali ao redor, a despeito do tamanho de sua igreja, trate-os bem. Porque é justamente nessa construção de boas relações que você vai encontrando caminhos que vão se abrindo para você transitar. Isso é um fato no momento de fechar uma agenda, um convite, e fazer com que esse convite gere mais 1 ou mais 2. Fazer alianças. Se comportar, se conduzir com respeito, respeitando as pessoas, tratando-as bem, com zelo, né? Às vezes o pregador entende que porque ele está com o microfone na mão, ele pode dar bronca no sonoplasta, pode dar... Ele é a autoridade máxima ali, né? Não é, ele está debaixo de uma autoridade, cuja autoridade é o pastor local. Pastor, uma pergunta dentro desse tema de pregadores e agendas, é até uma pergunta polêmica que volta e meia aparece alguém comentando sobre isso. Eu sei que o senhor não gosta de polêmica, mas vamos lá. É errado cobrar para pregar? Cobrar é errado, porque você cobra por aquilo que você vende. E a gente não está vendendo pregação. Nós não estamos vendendo conteúdo do Evangelho. Agora, estabelecer junto à igreja uma oferta que vai ser ministrada, porque a Bíblia diz que aqueles que são ministrados repartam os seus bens com aquele que lhe ministrou. Isso não é um erro. Eu já vou com um cuidado na minha colocação aqui para observar que não sou favorável que o pregador estabeleça um valor. Estipular um valor. Só vou por X. Ouvir da igreja ou de quem ele convidou o que está dentro do planejamento.
o que os irmãos planejam fazer. Por que isso? Ah, mas tem que ir pela fé. Ok, nós vivemos da fé, mas viver da fé não é viver sem organização. Sair ao vento. Então, o pregador que vive exclusivamente do ministério e da itinerância, ele precisa ter um planejamento financeiro. Para ele ter um planejamento financeiro, é coerente que ele ouça da igreja o que os irmãos vão fazer, como os irmãos poderão fazer. Agora, sempre com aquela consciência desafiadora de que, se a igreja disser algo que esteja aquém daquilo que você estabeleceu como expectativa, não deixe de atender por causa da oferta. Exemplo, o cara tem um costume para ir para São Paulo, tem passado, o cara vai dar R$100. Dá para ir? Mas aí normalmente quem convida está arcando com essa logística, né? De deslocamento, de passagem, tudo isso, né? Normalmente quem convida entende que essa logística existe. Afinal de contas, eu estou te tirando de casa para vir me atender. Tirando a sua família. Exatamente. Então, por que eu digo não estabeleça? E nem deixe de atender, porque aquilo que te ofereceram é menor do que aquilo que você tinha como expectativa. Deus nunca vai deixar a balança descompensada. Aquilo que porventura você não alcançou aqui, ele vai gerar lá na frente. Daquela agenda ele pode ter... Quem serve a Deus não sai no prejuízo. Pastor, uma palavra, se o senhor pudesse voltar, lá na época que o senhor começou a pregar, foi quantos anos? 17. 17 anos atrás. O que é que o senhor diria hoje? O senhor diria o que para o pastor, para o Josué, há 17 anos atrás? Eu iria dizer muitas coisas para ele. E essa palavra que o senhor diria, poderia ser o conselho para os jovens, de coração. O que é que o senhor, hoje, com a maturidade que o senhor tem, Josué, pastor... É isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Se Josué disser assim, é isso que eu quero, eu vou dizer para ele, ouça com total atenção a experiência de vida daqueles que já passaram por onde você vai passar. Porque existem erros que você comete, decisões que você toma, que só foram cometidos porque você não estava atento ou não estava informado, inteirado dos riscos que aquela passagem envolvia. Então, ouça com total atenção aqueles que já passaram pelo caminho que você vai passar. Última para a gente encerrar, na caminhada ministerial, acredito que muitos dos jovens que estão assistindo aí já teve seus momentos de errar, né? Você erra ministerial, erra na vida pessoal. Muitos deles pararam no meio do caminho, não pregam mais. Qual o recado que o senhor daria para esses jovens pregadores que foram chamados por Deus, mas em um momento desistiu da fé, pararam, muitos estão afastados? Eu vou usar uma expressão que eu uso na introdução da pregação, o vaso quebrado. Uma criança não desiste de querer caminhar porque caiu. Uau. Ninguém desiste de aprender a andar de bicicleta porque bateu num buraco e foi ao chão. Um time não sai de campo porque tomou o primeiro gol. Nem um pugilista desce do ringue porque tomou o primeiro soco. Levanta. Se firme. Reanime. Tenha fé. Faça como a criança. Volte a caminhar. E se um dia alguém disser que você nunca fez nada importante, responda que o mais importante já foi feito. Você. Uau! Deus abençoe a todos. Pastor José, muito obrigado. Deus abençoe, gente. Inscreva-se no canal. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Valeu, Hector. Deus abençoe, gente. Um abraço.